Você já lembrou de algo que nunca aconteceu? E se fosse vítima de um crime, será que conseguiria narrar com todos os detalhes o ocorrido? Será mesmo que existem pessoas presas por falsas memórias? Existem formas de reduzir esse tipo de ocorrência? Esse é o tema de hoje do Academia e do trabalho de Gustavo Ávila. Fraturas do sistema penal, o sintoma das falsas memórias na prova testemunhal. Tese de doutorado, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para obtenção do grau de doutor em Ciências Criminais. O autor, Gustavo Ávila. E recebemos aqui no programa de hoje para debater este estudo Maurício Maranhão. Ele é advogado penalista e também é o psicólogo jurídico Fernando de Jesus, doutor em psicologia criminal e perito criminal federal. Quero aqui agradecer pela presença, doutor Fernando, doutor Maurício, muito obrigado pela presença. E nós vamos agora conferir um resumo deste estudo. O trabalho busca discutir as falsas memórias da testemunha não só no processo penal, como também em uma perspectiva mais ampla, em todo o sistema penal. A pesquisa parte de uma perspectiva interdisciplinar, ou seja, a partir de diálogos com a psicologia, neurociências e filosofia. Doutor Gustavo Ávila, primeiro, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho. Eu gostaria que você já falasse da metodologia. Bem, trabalhamos na nossa tese com uma ideia interdisciplinar, ou seja, que nós precisamos de mais, para além das regras jurídicas, para poder avaliar um fenômeno complexo, que é o das falsas memórias. Estudar o cérebro humano é um desafio muito grande, não só para as neurociências, como também para a psicologia, e a maneira como nós aprendemos o que nós experienciamos, né, a forma como nós podemos trazer para dentro do inquérito policial, por exemplo, para dentro do processo penal, o que nós vimos numa cena de crime é algo fundamental, né? Para podermos deslindar, afinal de contas, o que aconteceu, se é que a gente consegue chegar até o que aconteceu. Então, na metodologia do trabalho, o caminho de pesquisa, nós trabalhamos a partir de uma perspectiva bibliográfica, fizemos uma revisão da psicologia cognitiva, da psicologia do testemunho mais especificamente, e também trabalhamos com uma metodologia de campo. Então, durante 4 meses, fiquei numa delegacia de polícia que trabalhava preponderantemente com homicídios em Porto Alegre, né, a pesquisa foi de março, né, até junho, mais ou menos, né, de 2012, e tentamos avaliar de que forma as perguntas eram realizadas e se essas perguntas propiciavam para a testemunha ou para aquela pessoa que acompanhou aquele evento criminoso, que ela entregasse a versão que ela viu e não a versão que o entrevistador já formulou, né, sobre aquele evento. Então, essa metodologia, uma pesquisa qualitativa, uma observação de campo, tecnicamente falando, serviu justamente para tentar trazer para dentro dos trabalhos, né, jurídicos, e essa é uma característica do programa de pós-graduação em ciências criminais, essa ideia da realidade prática, da realidade empírica, para poder discutir justamente com esses dados, com esses achados, essas pesquisas que já existiam da literatura comparada. Bem, o doutor Gustavo, ele destacou para a gente 3 obras que ele considera de destaque, claro que a bibliografia é bastante vasta, né? Além desses 4 meses em campo, e nós vamos conferir quais são essas obras agora. Direito e Razão, de Luigi Ferrajoli, editorial Trota. Falsas Memórias, de Lili Stein Colaboradores, editora Artes Médicas. Os Limites da Dor, de Nils Christ, editora Fundo de Cultura Econômica. Doutor Gustavo, de que forma cada uma dessas obras contribuiu para a elaboração do seu estudo? Bem, todas elas têm uma determinada contribuição para a obra em vários momentos. Eu acabei dividindo essas 3 justamente para tentar demonstrar dentro do meu marco teórico e ao longo do 1º, 2º, 3º capítulo, não foi à toa, né, inclusive a ordem escolhida, como elas podem repercutir para discutir falsas memórias. O Direito e Razão, do Ferrajoli,
é um clássico, a gente já pode dizer, né? Um clássico contemporâneo, porque efetivamente influenciou sobremaneira a forma como nós trabalhamos o direito penal e o processo penal no Brasil hoje. O garantismo penal é uma teoria que foi desenvolvida basicamente pelo Ferraioli, nessa obra clássica do final dos anos 70, e onde efetivamente o Ferraioli ele tenta modernizar, ele tenta atualizar aquele direito penal mínimo do Cesare Beccaria. Então, o Ferraioli ele tem uma visão pessimista de poder, ele tem uma visão onde o Estado precisa conter o seu poder punitivo, mas ele continua vendo, sim, na pena uma função dentro da sociedade. A segunda obra, Falsas Memórias, da Lilienstein, é muito importante porque vem a trabalhar dentro de um contexto brasileiro aquilo que já era desenvolvido há bastante tempo, notadamente no Reino Unido e nos Estados Unidos da América, pela Elizabeth Loftus. Então, a professora Lilienstein vem trabalhar com ideias e principalmente com a entrevista cognitiva, que é talvez uma das grandes ferramentas que se tem hoje para tentar reduzir os danos num depoimento mal colhido, seja na delegacia, seja no judiciário. E, por último, Os Limites da Dor, do Niels Christie, é uma obra fundamental para discutir o abolicionismo penal, que é um dos marcos teóricos da tese e que vem justamente a denunciar toda a falácia do sistema penal ao longo de tantos séculos. Aonde o castigo nos levou? O Christie diz que, na verdade, o castigo ele é paradoxal, porque ele tenta tratar da dor com a imposição de uma nova dor. E essa imposição de uma nova dor tem nos levado aqui no Brasil, especialmente, a quadros bastante discutíveis em termos de política criminal, política carcerária. Nós temos hoje mais de 500 mil de presos e, apesar de nunca termos encarcerado tanto, ainda assim as pessoas demandam por mais punições. Então, essas três obras servem, sem dúvida nenhuma, para poder discutir o fenômeno das falsas memórias, já que as falsas memórias elas não repercutem só dentro do inquérito ou do processo, por exemplo. Elas repercutem, sem dúvida nenhuma, também em privações de liberdade. Aquilo que muitos dizem é justo matar para dizer que não deve matar, né? Exato. Bom, eu vou pedir para que você fale agora do trabalho em si. Claro, sem problemas. Em relação ao trabalho em si, sempre é interessante trabalharmos com uma perspectiva de pergunta de pesquisa. Qual é o problema de pesquisa? O que se tentou discutir na tese? A tese discutiu, num primeiro momento, se é possível reduzir falsas memórias ao longo dos processos de criminalização. Existe essa possibilidade e, a partir disso, então, lançamos mão dessa pesquisa interdisciplinar e estudamos alguns doutrinadores no Brasil que já apontam alguns caminhos para que nós tentemos realizar essa chamada redução de danos. Agora, essa redução de danos, ela ainda é limitada, foi o que nós vimos. Essa redução de danos, ela é insuficiente. Nós não temos no Brasil dados confiáveis, não temos sequer pesquisas realizadas em relação a quantas pessoas podem estar ou supostamente estão presas por falsas memórias. Nos Estados Unidos nós temos um projeto muito importante que é o The Innocence Project, que é um processo que eles chamam de exoneração criminal, que é semelhante à nossa revisão criminal aqui no Brasil. E esse processo de exoneração buscou justamente tentar livrar do corredor da morte pessoas que estavam condenadas por testemunhas. E, através da revisão do que existia na década de 70, quando essas pessoas, hipoteticamente, teriam cometido os crimes daquele material genético que estava conservado, mas não poderia ser utilizado porque a técnica de DNA ela não estava suficientemente desenvolvida na época, esses processos de exoneração tentavam comparar o material genético daquelas pessoas que estavam no corredor da morte com aquele material que existia desde a década de 70. E eles chegaram à conclusão de que 75% dessas pessoas estavam presas ou haviam sido condenadas equivocadamente com base em testemunhos. Índice muito alto, né? Então, um índice absolutamente alto. Provavelmente no Brasil existem, mas nós não temos ainda pesquisas, né? A nossa pesquisa ela é relativamente recente ainda em relação a esse tema. Bom, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e, na sequência, estaremos de volta já na fase de debates aqui no Academia. Até já.
Na academia de hoje estamos falando dos sintomas das falsas memórias na prova testemunhal. O estudo, uma tese, é do Dr. Gustavo Ávila. Mas já nós vamos iniciar o debate, mas antes vamos conhecer algumas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Conselho Nacional de Justiça, Estado Democrático de Direito e Accountability, de Hilton Norberto Robb Filho, editora Saraiva. Os direitos sociais e a sindicabilidade judicial das políticas públicas no Estado Democrático de Direito, de Rodrigo Garcia Schwartz, editora LTR. Políticas Públicas e Direitos Fundamentais, de Felipe de Melo Fonte, editora Saraiva. Bem, a essas três indicações que você acabou de ter aí, nós temos também mais essa, que é justamente fruto da tese do Dr. Gustavo. O título muda um pouco, né, Dr. Gustavo? Isso. Nós fizemos algumas adequações e esse livro constitui todo o marco teórico que foi utilizado para a tese. Então, esse passo a passo que nós fizemos para poder, de alguma forma, demonstrar que as criminalizações talvez sejam a maior fonte de falsas memórias, ao fim e ao cabo, elas estão divididas em 3 capítulos e todo o referencial teórico ele está aí para ser discutido, com o prefácio do professor Alexandre Moraes da Rosa e também a apresentação dos professores Ruth Gauer e Gabriel Gauer. Bom, vamos então entrar já no debate, nos aprofundar mais nesse conhecimento, nessa sua pesquisa. Professor Maurício. Bem, eu gostaria de iniciar agradecendo o convite e parabenizando o professor Gustavo pela obra. Tive muito prazer em ler o livro, ao tratar de tema que é interdisciplinar. É uma ousadia, né? Imagino o professor entrar em seara desconhecida para nós, profissionais do campo jurídico, mas encontrei dentro da pesquisa do professor Gustavo uma passagem interessante. Na sua pesquisa de campo, há um registro de que, dentre as diversas oitivas perante a delegacia de polícia, apenas uma nós tínhamos a presença de advogado, né? De 2008 para cá, o nosso sistema processual foi reformado. Perante o juiz, os advogados fazem as perguntas diretamente às testemunhas. E, dado esse paradigma, eu gostaria do professor a sua opinião sobre o papel do advogado nessa fase inquisitorial. Como podem surgir as falsas memórias? As falsas memórias elas podem surgir basicamente de 2 formas. Ou por processos naturais da pessoa que acompanhou aquele evento, a pessoa mesmo pode ter distorcida por alguma artimanha do cérebro aquela realidade que se apresentou para ela, ou através de sugestionabilidade. E a sugestionabilidade é, sem dúvida nenhuma, onde nós podemos atuar enquanto atores jurídicos. Então, a ideia da sugestionabilidade, a ideia das perguntas fechadas, aquela pessoa estava com uma camisa vermelha, é claro que se eu fizer uma pergunta dessas, eu estou realizando uma pergunta que, na psicologia do testemunho, nós chamamos de fechada. Uma pergunta fechada é justamente aquela que apreende a ideia do entrevistador e o entrevistador simplesmente limita, claro, o campo de resposta. A pessoa pode ter visto uma pessoa com uma camisa verde, amarela, azul, a gente não sabe, e o entrevistador não estava lá no momento para poder avaliar. Então, ele depende basicamente da testemunho dessa pessoa que está entregando a informação. E é claro que o advogado, nesse sentido, tem um papel crucial para poder justamente observar que essas perguntas não sejam realizadas de forma a alterar, né, um estado mínimo de verdade. É difícil nós falarmos em verdade real, agora estabelecer algum tipo de questão acerca do que aconteceu, nós vamos tentar não só na fase pré-processual, como também na fase processual. Então, creio que o próprio CPP já dê instrumentos para que o advogado atue de forma firme, de forma forte, no sentido de coibir esse tipo de indagação, por mais que nós possamos questionar até que ponto a atuação do advogado, dentro da ideia, né, de linha autoritária, que alguns chamam de inquisitorial, ou linha acusatória, possa permear também a investigação preliminar. Doutor Fernando. Doutor Gustavo, esse assunto é muito relevante, notadamente porque também existe um grupo no sul do Brasil, em Porto Alegre, que já desenvolve trabalhos relacionados à pesquisa sobre falsas memórias.
O senhor cita muito bem a Elizabeth Loftus, dos Estados Unidos, o Gilles Bud Johnson, que é da Inglaterra, sobre pessoas de referência no estudo relacionado a falsas memórias. Esse estudo que o senhor desenvolveu vai ao encontro também de, por coincidência, eu estou trabalhando em uma tese de pós-doutorado sobre metodologia a ser aplicada na produção da objetividade a partir da subjetividade. E nessa subjetividade ocorrem justamente essas questões de falsas memórias, porque o ser humano ele é complexo, ele é criativo e absorve e processa informações. E o senhor trata isso muito bem dentro do aporte teórico que o senhor apresenta. Aí a pergunta, dentro da realidade que o senhor encontrou na sua pesquisa de campo, quais as recomendações, ou qual a principal recomendação ou diretriz que o senhor sugere, embora já na página 82 da sua tese de doutorado, o senhor cita vários itens que seriam importantes para poder possibilitar, ou diminuir, ou reduzir, essa ocorrência de falsas memórias. Então, o que o senhor pensa aí que seria extremamente relevante dentro desse sistema acusatório, né, que nós estamos envolvidos, ou sistema misto, também chamado por alguns autores, de que forma, que maneira isso poderia ser reduzido? Bem, obrigado pela pergunta, Fernando. Quando nós trabalhamos com a ideia de falsas memórias, é muito difícil pensarmos em instrumentos de redução. Eles são muito complexos e, via de regra, bastante incompatíveis com uma cultura como a nossa. Para nós termos uma ideia, quando a Rebecca Maune, na Inglaterra, conduziu uma importante reforma no sistema de inquirição daquele país, uma das grandes dificuldades que eles tiveram foi justamente de tentar trazer aquela nova cultura, aquela nova ideia de inquirição para pessoas que entrevistavam, muitas vezes policiais, estavam acostumados com outra forma de lidar com aquela informação e, claro, com outra forma de obter aquela informação, que era muito longe daqueles achados da psicologia do testemunho. Dentro desse sentido, dentro dessa ideia, mecanismos de redução de danos são talvez os mais trabalhados hoje. Essa redução de danos, ela vai trabalhar com a ideia de entrevista cognitiva. A entrevista cognitiva, ela deveria, ou de acordo com os teóricos, né, que formularam as suas premissas, deveria trabalhar com uma ideia de aproximação em relação ao entrevistado. Então, não é simplesmente como nós temos hoje, uma série de perguntas em um ambiente geralmente hostil para uma pessoa que está, via de regra, nervosa. Primeiro, sempre nós vamos tentar fazer algum tipo de aproximação com aquela pessoa, tentar descobrir um pouco sobre a sua realidade, sobre o seu contexto cultural. E, claro, que toda essa ideia que envolve a entrevista cognitiva está dentro de um paradigma, dentro de um modelo de complexidade, que é muito difícil de nós conseguirmos introjectar dentro dos operadores jurídicos, porque o operador jurídico, via de regra, ele trabalha de forma binária, provido, improvido, o parcialmente provido geralmente tende para um dos dois, legal e ilegal, constitucional e inconstitucional. Nós dificilmente temos a ideia de trabalhar com as situações de forma complexa. E essa questão de redução de danos em entrevista cognitiva é talvez a principal proposta hoje trabalhada no Brasil. É claro que essa ideia de redução de danos no Brasil, e dentro da tese eu tento demonstrar que o que nós precisamos dentro de um sistema penal que gera dores para todos os lados, para a vítima, para o ofensor, que gera dor para a sociedade num sentido mais amplo do termo e que efetivamente acaba por reproduzir aquele ato de violência anterior, o que nós precisamos talvez sejam de reduções de dor e não simplesmente redução de dano, porque a redução de dano ela tem a potencialidade de, no máximo, alcançar a superfície do problema. Alcançar o fundo do problema vai necessariamente levar a uma revisão, inclusive, de ideias culturais acerca da punição que nós temos assentadas hoje. Então, quem trabalha, como, por exemplo, a professora e desembargadora do TJ Gaúcho, Osnilda Pisa, quem trabalha com o depoimento infantil, e no Rio Grande do Sul nós temos o projeto Depoimento Especial, que é pioneiro no Brasil e está se espalhando, ela demonstra, dentro da dissertação de mestrado dela, orientada pela professora Lilian Stein, que depende muito do entrevistador
dá certo ou não essas medidas de redução de danos. Por quê? Porque nós já temos uma visão do crime. Nós formulamos um enredo do crime. E daí o professor Alexandre Moraes da Rosa vai dizer que a melhor forma de julgar um crime é justamente imaginar a situação sem aquele fato culminante violento que é considerado como crime. Por quê? Porque só aí talvez a gente possa justamente ter um mínimo de distanciamento em relação ao que aconteceu. Esse distanciamento não vai necessariamente ser só do magistrado. Ele precisa ser, sem dúvida nenhuma, em relação a cada um dos agentes que também tem papel político criminal determinante nesse sentido. Então, talvez a melhor forma nesse sentido seria efetivamente de reduzirmos o grande catálogo de crimes que nós temos no Brasil hoje. Nós temos uma inflação legislativa penal, sem dúvida nenhuma, e essa inflação legislativa só, né, propiciou uma era que nós chamamos hoje de grande encarceramento. Professor Maurício. Bem, professor Gustavo, eu lendo sua obra, identifiquei uma passagem que o direito alemão preserva o nome do suspeito e, em especial, quando nós temos a mídia tratando da informação. Em contraponto, também temos em sua obra a perplexidade dos franceses e dos ingleses quando se deparam com as regras alemãs. Gostaria, professor, que o senhor identificasse dentro desse cotejamento dos diversos ordenamentos, onde está o nosso papel, mídia brasileira, na indução ou contenção das falsas memórias. E o papel da mídia, nesse sentido, é um papel determinante, né, doutor Maurício, porque a mídia tem um aspecto muito paradoxal em relação a ela. A mídia somos todos nós também. Nós somos produtos de mídia. Hoje, com as redes sociais, hoje com os blogs, hoje com a Web 2.0, como narra o Inácio Ramonet, e a explosão do jornalismo, todos nós viramos agentes midiáticos. E nós também reproduzimos um certo discurso. Então, não só essa mídia tradicional, como também as novas mídias, em regra, vão trabalhar com essa cultura punitivista. E essa cultura punitivista, é claro que no momento que nós temos um suspeito, esse suspeito vai ter a sua privação de liberdade quase que automaticamente colocada, porque efetivamente essa cultura punitivista permite essa situação. E tu perguntaste em relação à questão dos mecanismos de nós podermos talvez atenuar esses efeitos, e sem dúvida nenhuma as propostas que existem no direito comparado são bastante interessantes, para dizer o mínimo. Não divulgar nome de suspeitos ou divulgar pelo menos as iniciais de suspeitos já ajudaria bastante. Eu tive uma pesquisa que eu realizei em trabalho de conclusão de curso com uma orientanda em Porto Alegre, no qual nós entrevistamos em conjunto os editores, né, dos maiores jornais da imprensa escrita de Porto Alegre, e o que apareceu para nós foi bastante interessante, que os editores divulgavam nomes porque os leitores demandavam isso. Então, isso é algo que dá o que pensar, para além daquela ideia, né, demonizadora da mídia. Sem dúvida nenhuma que a mídia tem um papel de produção de verdades. Agora, nós também precisamos, talvez, analisar o nosso contexto dentro dessa produção toda. Professor Fernando. Doutor Gustavo, dentro do seu estudo de campo, que o senhor oferece muito bem nas delegacias de polícia, o senhor relata que observou e registrou que algumas pessoas ficaram com muito receio pelo ambiente ao qual elas estavam. E isso aí, possivelmente, pode haver alguma influência nessas falsas memórias, ou seja, o senhor pensa que de que forma e de que maneira a delegacia de polícia ou o sistema inquisitório, a sua forma de ser um sistema inquisitório, essa maneira ou esse sistema poderia, sim, influenciar de algum modo ou facilitar ou dificultar a recordação de informações importantes ou, ao mesmo tempo, introduzir informações falsas? Bem, creio que dentro da nossa cultura no Brasil hoje, a cultura de delegacia, uma democracia recente, nós temos muita dificuldade de poder tratar com qualquer uma das premissas da entrevista cognitiva, por exemplo, para falar de um mecanismo de redução de danos em uma delegacia. Não só em função do nível de treinamento, as pessoas não estão preparadas para fazer isso, e não só em delegacia, como também, via de regra, no Poder Judiciário.
mas também porque as delegacias ali, durante o processo de investigação, procedimento investigatório, melhor dizendo, nós temos uma ideia de apurar um fato, né? Então, muitos comentam que talvez isso pudesse ser um traço inquisitorial. Não sei se seria um traço inquisitorial, mas certamente um traço autoritário, porque justamente esse inquérito policial ele vai subir depois para os autos do processo e, apesar de não poder ser utilizado unicamente ou exclusivamente para um determinado resultado no processo, sem dúvida nenhuma que no momento em que ele é visualizado, no momento que ele é utilizado pelo magistrado, o magistrado se convence daquilo que está estabelecido no inquérito policial, ele vai simplesmente sugestionar a testemunha dentro do processo para que possa obter aquele determinado resultado. Então, é fundamental, concordo contigo, pensarmos até que ponto a estrutura do inquérito policial não está posta de forma a propiciar um grande caldeirão de falsas memórias. E é claro que essa estrutura intimidatória, ela vai colaborar em muito para que isso possa acontecer. Bom, tive a satisfação de saber, conhecer um pouco mais sobre falsas memórias e sistema penal à prova testemunhal em xeque hoje no programa Academia com o professor Gustavo Ávila. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Recebemos aqui hoje também o professor Fernando Jesus. Muito obrigado, doutor Maurício Maranhão. Muito obrigado também pela presença. E lembro que você pode trazer o seu trabalho para ser debatido aqui na Academia, a sua tese ou a sua dissertação. O endereço é academia@stf.jus.br. E os programas da TV Justiça, não só a Academia, mas os programas da TV Justiça podem também ser vistos pela web no endereço www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.